Nós estamos vivendo um momento que anuncia com muitas dificuldades. Nós temos o presidente eleito, ele coloca Paulo Freire como símbolo de uma educação doutrinária, uma doutrinação política que tem que ser varrida do Estado brasileiro, né? Então, essa é uma conjuntura difícil que a gente... Mas nós sabemos que a educação popular não é uma doutrinação política. Nós sabemos que a educação popular valoriza a autonomia dos educandos, sabemos que a educação popular valoriza e acolhe os diferentes valores das pessoas da comunidade, os diferentes saberes, as diferentes iniciativas. Nós sabemos que ela acolhe nos espaços de problematização as diferentes perspectivas e coloca todos em debate. Essa é a força da educação popular. Então nós sabemos que a educação popular não é doutrinação política. A educação popular é muito mais antiga que o SUS. O SUS tem 30 anos, a educação popular em saúde tem 50 anos. E ela foi constitutiva do modelo assistencial do SUS, né? Nesses 50 anos, o que a gente aprendeu é que tem havido, antes de tudo, uma expansão, mas sempre com períodos de recolhimento e de aceleramento. Então isso faz parte da dinâmica da educação popular, né? A educação popular, ela começou 20 anos antes do SUS. E eu posso dizer que uma das experiências pioneiras foi em Recife. Noel Dercâmara era o bispo de Olinda e Recife, e ele começou uma pastoral de saúde, formando agentes comunitários, agentes de saúde, nos vários bairros, com práticas de saúde, de enfrentamentos. Muitas pessoas falam, a agente comunitário de saúde começou em 1992, no Compax. Não foi, não. Muito antes, e é justamente esses agentes de saúde que começaram em Recife, depois espalhados pelo Nordeste e vários outros lugares, que foram criar um movimento político que em grande parte fez expandir, germinar no programa de agentes comunitários de saúde. Quer dizer, quando começou a epidemia de cólera, aqui no Ceará, o secretário estadual, ele aproveitou essa ideia e oficializou dentro do SUS, teve um impacto muito grande, e a partir disso que aconteceu, aqui no Ceará se tornou uma política nacional, né? Não só em 1968, mais ou menos, essa época começam os agentes, essas experiências de agentes de saúde, mas começam muitas experiências de saúde comunitária. Muitas universidades, estudantes iam para experiências de extensão em periferias. Hoje a gente tem talvez a maior liderança política do movimento da saúde pública, Gastão Wagner. Eu conheci Gastão Wagner em 1974, quando ele era estudante ainda, numa experiência na periferia de Brasília. Ele estudou na UNB. E foi nessa experiência que ele se formou e ganhou esse entusiasmo todo que ele teve. A grande espaço de expansão da educação popular foram a igreja. As igrejas, principalmente a Igreja Católica, que foi um guarda-chuva. No tempo de repressão da ditadura, muitos movimentos políticos foram reprimidos e a igreja passou a ser um guarda-chuva que acolhia até ateus, que iam fazer trabalhos comunitários. Então, muitas experiências começaram, irmãzinhas começaram com farmácias comunitárias, padres discutindo a diarreia do Pedrinho, gerando movimentos comunitários, profissionais de saúde que iam trabalhar nas igrejas e fazendo trabalhos alternativos, né? E muitos sanitaristas começando experiências em algumas regiões, algum município, algumas experiências alternativas, como no Vale de Jequitinhonha, no Nordeste de Minas Gerais, né? É engraçado porque muitos de nós, eu mesmo, fui trabalhar em saúde comunitária, mas no movimento de resistência política contra a ditadura militar. E a saúde era o nosso espaço. E aí, fazendo saúde, nós descobrimos a potência sanitária
que é trabalhar de jeito participativo. Nós começamos muito por uma vontade política e descobrimos uma potência de saúde. E aí é onde a gente começou a desenvolver essas práticas, né? E eram práticas que muitas vezes eram consideradas subversivas, que eram perseguidas. Eu mesmo fui expulso de Guarabira, no interior, porque eu descobri que eu tinha essas práticas junto à igreja, né? Então era alternativa ao modelo. O que dominava no sistema de saúde eram os hospitais. Tudo era julgado por hospitais e ambulatórios de especialidade. Então era um movimento alternativo a isso, né? Então essas experiências marcam que constituíram o movimento sanitário. Grande parte das lideranças vieram dessas experiências, né? E o modelo assistencial defendido pelo movimento sanitário está muito a partir disso, né? Quando a gente encontra sanitaristas de outros países que vêm no Brasil, eles estranham muito o SUS brasileiro. Eles estranham que ele fala que o SUS brasileiro e de alguns países da América Latina tem uma marca diferente. E essa marca vem muito, porque na Europa, nos Estados Unidos, a atenção primária ele é muito tecnicista, muito cheio de protocolos, práticas, só fazem prática com evidências científicas estatisticamente demonstrado. Então essa coisa da morosidade, do acolhimento, isso não é muito valorizado lá fora. E aqui eles se assustam como isso é presente dentro do SUS brasileiro. Qual as marcas que a educação popular deixou? É claro que isso ainda é minoria, mas está presente no SUS brasileiro. Essa coisa de construir de um modo compartilhado com a comunidade, os movimentos, soluções necessárias. Não é só a equipe de saúde, nós vamos construindo junto, construção compartilhada da solução necessária. Trabalho em saúde também voltado para o enfrentamento da desigualdade, das injustiças, da opressão. Quer dizer, isso é uma marca de muitas experiências latino-americanas de educação popular. Controle social. Muitas pessoas falam, controle social veio com a lei orgânica. Não! Muito antes, no início da década de 80, na zona leste de São Paulo, quando o prefeito era Maluf, o movimento popular de saúde conseguiu oficializar os conselhos locais de saúde. São João da Araguaia, no Pará, quer dizer, já tinha conselhos de saúde construídos pela luta. Então, quando a Constituição de 88 incorpora, fica parecendo que foi algo inventado pelos sanitaristas e políticos. Não, já tinha uma construção anterior, e onde a educação popular teve uma força muito grande, né? Gestão em roda, quer dizer, na maior parte dos lugares, na equipe quem manda é o médico ou o sanitarista, né? O resto obedece, às vezes a enfermeira, dependendo do país. Aqui, em muitos lugares, tem essa gestão em roda, todo mundo coloca em roda. De onde vem isso? É da educação popular, né? E uma das coisas também que os sanitaristas de fora, quando chegam nos congressos brasileiros, encontram gente entusiasmada. De onde vem esse entusiasmo, né? Eu digo que o entusiasmo, o grandioso é que mobiliza. Nós não imobilizamos apenas por diminuir os indicadores de saúde, conseguir aumentar a prevalência de tal e tal doença. Nós apaixonamos porque nós descobrimos a potência do ato terapêutico na reconstrução da integralidade da saúde nas famílias que a gente acompanha. Eu trago o pessoal que estuda espiritualidade, vida religiosa, tem um conceito, experiência do luminoso, que é o que marca a vida espiritual, a experiência do luminoso. O que é a experiência do luminoso? É uma experiência tão tremenda e fascinante que a partir do momento que eu tenho essa experiência, eu redireciono o meu viver. Muitas pessoas tiveram essa experiência do luminoso a partir do trabalho em saúde. E é justamente quando a gente se envolve com o todo e não fica sendo só um mecânico de gente, é que nós temos experiência do luminoso, né? E assim, essas experiências, elas começaram o MOPS. O MOPS começa em 1980, início da década de 80, foi o movimento que organizou essas experiências, né? E começaram também experiências regionais,
de alguns sanitaristas, mas com a experiência do Norte de Minas, onde a educação popular era muito forte. Então, o SUS não foi uma invenção política de sanitaristas, né? E agora, com o processo, com a superação da ditadura, a democratização do país, muitos desses militantes que trabalhavam com a educação popular foram para a gestão. E foi muito importante que eles foram para a gestão, porque aí conseguiu expandir o SUS, buscar os caminhos administrativos e políticos para expandir o SUS. E aí também criou muitos espaços de atenção primária, que a gente tinha experiências lindas, heróicas, mas eram experiências aqui e acolá. E agora a gente começou a ter essa possibilidade de espalhar essas práticas pelo Brasil. E muitas pessoas que trabalhavam nos movimentos sociais foram para dentro desses serviços e começaram a descobrir que a educação popular pode ser feita dentro dos serviços públicos, né? E começaram a ver também que a educação popular não é uma atividade a mais que se faz no serviço. Quando a gente constrói a participação dentro do serviço, ele redireciona a totalidade do serviço. E aí a gente começa a pensar uma política de saúde voltada para a reconstrução da nação, de uma organização mais democrática do Estado. Uma democracia que não seja só em nível de eleição, mas que seja para redirecionar até o modo como a gente atende a diabetes, né? De um jeito mais democrático. Aí aparecem essas experiências pontuais, vão sendo transformando em políticas. E aumenta o número de profissionais entusiasmados com a potência da educação popular, da transformação da sociedade. Aí começa a aparecer o movimento da educação popular. Antes nós tínhamos o MOPS, que era dos movimentos sociais. Aí começa, em 1991, tem o primeiro encontro nacional de educação popular em saúde em São Paulo. Erundina, ela foi prefeita pelo PT em São Paulo, ela acolheu o primeiro encontro e aí criou a rede. Antigamente era a Articulação Nacional de Educação Popular e depois virou a Rede de Educação Popular em Saúde, né? E aí nós começamos, o que a rede começou a fazer? Aproveitava principalmente os congressos da Abraço. A Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então tinham grandes congressos, a gente conseguia uma mesazinha redonda e começava a trazer experiências, e aí via muita gente, o pessoal assustava como as experiências, as mesas de educação popular juntavam tanta gente, a gente passava a lista de endereços, as pessoas, não existia internet, não tinha grupo de WhatsApp, nem de lista de e-mail, a gente colhia o endereço e depois ficava mandando boletins que a gente endereçava à mão para poder mandar para as pessoas, e foi criando um movimento da educação popular, até que estava o Júlio, ele que inventou essa história de lista de discussão pela internet, aí deu um boom do movimento, né? E a gente começou a ver assim, que essas experiências de educação popular, elas se espalhavam principalmente pelo mecanismo de contágio. Eu faço uma experiência, a pessoa ouve, que legal, vou tentar fazer. Era um espalhamento espontâneo, né? E o que a gente tentava era divulgar essas experiências, criar espaços de troca de experiências para isso, né? E começou a sistematizar teoricamente, apareceram os primeiros livros. Em 1978, o primeiro livro de educação popular em saúde, educação popular no serviço de saúde, que eu organizei. Quer dizer, aí vários livros começaram a ser feitos a partir daí, né? E aí a gente teve em Pernambuco, Pernambuco foi muito marcante na educação popular em saúde. Miguel Arraes era o governador de Pernambuco. Quando começou a ditadura, ele foi mandado embora. Quando, no processo de democratização, ele voltou e foi eleito governador. E aí, a partir daí, dentro da Secretaria de Saúde, ele cria uma coordenação de educação e saúde que começa a pensar ações planejadas de espalhamento da educação popular nos vários centros do interior, né? E aí a gente teve pela primeira vez uma experiência desse tipo. E aí depois, em Recife, Camaragibe, quando Paulo Dantas foi secretário de saúde, um educador popular, foi secretário de saúde de Camaragibe e começou a pensar educação popular como uma estratégia de reorientação do modo de organizar o SUS, né? E aí foi criando esse vislumbrar
educação popular como instrumento de política social. E foi quando, em 2002, Lula foi eleito presidente, o movimento de educação popular, a gente participou de um congresso de promoção da saúde em São Paulo, e o movimento falou: não, nós temos que levar uma carta, fazer uma carta para o novo governo, propondo a fortalecimento da educação popular no SUS. E nós fizemos essa carta, e quem vai contar agora o desdobramento dessa carta é o Jair. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e toque o sininho para ser notificado de outros vídeos da série SUS. Conheça também o nosso projeto no site da Benfeitoria e, se puder, ajude-nos a financiá-lo. Com R$10 você pode ser um benfeitor ou benfeitora da série SUS. O endereço está na descrição do vídeo.